Olha que bizarro, o desemprego no Brasil está no menor nível da história e o salário médio cresceu nos últimos anos. Então por que carambas a sua conta no fim do mês está apertando mais do que nunca? Por que parece que a cada ano o seu dinheiro compra menos do que comprava antes? Esse vídeo vai te explicar tudo, vai abrir os seus olhos e o que você pode fazer para sair desse jogo hoje mesmo para valer o seu like e a sua inscrição. Saiu um relatório muito interessante que está rolando no mercado financeiro, é da Quineia, que é uma das maiores gestoras de fundo do Brasil ligada ao Itaú. E a conclusão é dura, meu amigo, a classe média brasileira, do jeito que a gente conheceu, já não existe mais, ela está se desfazendo bem na nossa frente. Volta comigo para uns 20 anos atrás. Entre 2003 e 2013, o Brasil viveu o melhor ciclo de consumo da nossa história moderna. Salário mínimo subindo, bem acima da inflação inclusive, em média 6% ao ano em termos reais. Crédito explodindo, commodity em alta, dólar fraco, China comprando soja e minério como se não houvesse amanhã, o governo abrindo a torneira do gasto e da transferência de renda. O que aconteceu, não? Milhões de famílias compraram o primeiro carro novo na vida, pegaram financiamento de imóvel, compraram a primeira passagem de avião, surgiu aquela história de nova classe média, lembra? Eu me lembro bem também, parecia que o Brasil finalmente tinha virado gente, né? Tinha virado o jogo. Mas essa ascensão ela não veio porque a gente estava fazendo a coisa certa aqui do nosso lado não, pelo menos não para o futuro. A gente não aumentou a nossa capacidade de produzir mais. Esse crescimento aí veio de crédito mais barato, gasto público mais alto, dólar baixo e um cenário muito favorável lá fora da China, comprando muita commodity, que é o que a gente sabe produzir bem lá fora. A gente consumiu como se a gente tivesse ficado rico. Só que a engrenagem produtiva do nosso país, a capacidade de gerar valor por trabalhador, ela não acompanhou nada disso. E aí a analogia que o artigo faz é com o filme coreano Parasita. Já viu, Brunão? Esse eu já assisti, é muito bom, hein? Exatamente. No filme, a família Kim, não sei se você lembra, vive num porão, numa condição precária, mas ela consegue entrar na casa dos Park, que é ampla, bonita, confortável e fica no alto da colina. Por um tempo, eles circulam naquele mundo ali como se eles tivessem conseguido subir de vida. Só que eles não pertencem àquela verdade, àquela realidade ali. Eles não pertencem àquela estrutura, não tem renda, não tem patrimônio, sem estabilidade social, sem posição social para sustentar aquilo. E aí quando vem a chuva, a casa dos ricos praticamente não sofre. Já o porão dos Kim é destruído. E olha se não é exatamente o que aconteceu por aqui, a população brasileira também sentiu que tinha entrado na casa de cima, né? Com carro, avião, financiamento, consumo, serviços privados. É como se a gente estivesse gastando no crédito, né? É exatamente depois a conta isso. veio, né? Exatamente isso no nível macro, no nível Brasil, né? Inclusive, isso, não só as famílias fazendo isso. Então, essa melhoria, ela veio com muito mais crédito, salário mínimo, gasto público e transferências do que aumento forte de produtividade e também renda duradoura. Quando o ciclo virou, veio a chuva, né? Crise, inflação, juros, endividamento, perda do padrão de vida. Chegou a conta. Chegou a conta. Ou seja, a classe média brasileira experimentou um padrão melhor, sabor rico, né, Bruno? É, sabor. Mas sem uma base econômica sólida ali para manter esse lugar. Ou seja, entrar temporariamente num espaço de classe média não é o mesmo que ter condições reais de permanecer nele. O brasileiro entrou na casa da colina, mas sem uma base econômica forte o bastante para permanecer lá. E aí chegou 2014 e o vento virou, né? As commodities desabaram lá fora, a confiança nas contas públicas brasileiras foi pro chão e o país mergulhou na pior recessão moderna da nossa história. Pra você ter uma ideia, em 2015 e 2016 juntos, o PIB real caiu cerca de 6,7% no acumulado. No PIB per capita por pessoa, né, dividindo por um número de pessoas, que mostra melhor o tombo sentido ali pela população, né? A queda chegou perto de 8,2%. A inflação em 2015 fechou em 10,67%, o pior número desde 2002. O Brasil perdeu o grau de investimento, milhões de empregos foram embora, inclusive foi o ano que eu abandonei a minha empresa, né, que eu tinha criado lá nos anos 2000. A crise econômica veio, séria, o meu filho nasceu, eu tive um burnout, foi o que eu contei na minha palestra do TED, que eu vou deixar aqui para você assistir depois. Mas aí veio o legado mais cruel, né, a tal década perdida. O país saiu mais pobre, mais endividado e com a produtividade ainda menor do que entrou. Pra você ter uma noção do que isso significa, em 1980, a renda do brasileiro médio equivalia a 20% da renda do americano médio, não?
Olha isso. Em 2024 tinha caído para 14,4%. Agora segura essa, ó. A Coreia do Sul, aqui, já que estamos falando de filme coreano, né? Que em 1980 era mais pobre que a gente, tinha 13,6% da renda americana, hoje está em quase 56%. Passaram a gente nem viu enquanto a gente ficou parado, né? Eles estão na Casa da Colina agora. Casa da Colina, sustentada, né? Sustentada. Merecem estar lá. Merece. Sabe por quê? Porque eles investiram pesado no quê? Em educação técnica, em indústria, em abertura comercial. A gente investiu em quê aqui no Brasil? Em programa de transferência de renda e em ciclo eleitoral também. E agora vem o presente, né? Pausa a tela para você olhar com calma esse dado aí. O endividamento das famílias brasileiras chegou a 49,7% da renda em novembro do ano passado e em fevereiro desse ano bateu 49,9%, novo recorde histórico, superando até o pico da pandemia. Quase metade do que o brasileiro ganha no ano todo já está comprometido com dívida antes de receber. É mole? Se tirar financiamento imobiliário, que tem prazo longo, o endividamento bateu 31,22% em dezembro do ano passado, tá a 0,32 ponto coladinho ali no recorde histórico de outubro de 2022. E olha esse outro número, o comprometimento de renda, que é o quanto da sua renda mensal vai para pagar a parcela de dívida, chegou a quase 30%, 29,3% em fevereiro desse ano. Recorde histórico desde que o Banco Central começou a medir em 2005. Quase um terço do salário brasileiro médio sai para banco antes de qualquer conta. É mole? A Confederação Nacional do Comércio confirmou em janeiro desse ano 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Uma em cada 5 famílias gasta mais da metade da renda só com a dívida. E olha que bizarro, o desemprego no trimestre é o menor do período, 6,1%. O que acontecia lá em ciclos anteriores, né? Quando o desemprego baixava, a dívida das famílias caía. Hoje não acontece mais isso. Mas por quê? O dinheiro não tá valendo mais? Porque o salário não está subindo no mesmo ritmo do custo de vida do brasileiro. Ele cobre menos do que cobria até para itens mais básicos, como a cesta básica, né? A cesta de alimentação. E quando a renda não dá conta, aí que o cara faz, Bruno? O cara apela, né? Cartão, rotativo, cheque especial, crediário. Que puder. Suja o nome de todo mundo. Exatamente, vira bola de neve, né? Pega um exemplo concreto aí que dói no peito, meu amigo. O carro popular, que a gente faz muito vídeo aqui falando de preço do carro, né, Bruno? Vou deixar aqui pra você assistir depois também. Em 2013, comprar um carro de entrada no Brasil custava 16,9, quase 17 meses do salário médio do brasileiro. Em 2025, o mesmo carro custou 25,1 meses, ficou 49% mais difícil em pouco mais de uma década. A gente fala que o carro usado virou o carro popular do brasileiro. Exatamente. O novo popular é o carro usado, né? Carro usado, não tem como comprar um carro zero. Exatamente, não. E se você olhar pelo salário mínimo, fica pior ainda, ó. Em 2019, davam 30 salários mínimos para você comprar um carro de entrada. Em janeiro desse ano, são quase 50 salários mínimos para você levar um Renault Kwid para casa. Deus o livre, hein? Então, quase 50 meses de trabalho duro, sem gastar com nada também, né, Bruno? Para comprar o carro mais barato do mercado. É um absurdo, cara. Sem comer, sem ficar doente, sem nada. Exatamente. Né? Mas não é só carro, ó. Plano de saúde, escola particular, aluguel em bairro decente, tudo subindo bem acima da inflação que o governo divulga, da inflação geral. A colina tá ficando cada vez mais alta. Tá mais alta, né? Desde 1999, olha essa, ó. A inflação acumulada nas carnes foi de 979% até aqui. A creche subiu 846%, plano de saúde 790%, empregado doméstico 667%, enquanto a inflação geral no mesmo período, o IPCA, foi bem menor, 473%. Ou seja, se o seu salário cresceu no mesmo tanto que a inflação, não foi suficiente para você manter o padrão de vida da classe média, já que muita coisa que você usa ou consome subiu muito mais do que isso. Por isso que o brasileiro de classe média hoje está ocupado tentando não cair, essa é a verdade. Não está tentando subir nem a colina, Bruno. Tá segurando o que tem, sabe? Para não escorregar a colina abaixo. Escorregar. Aquele desejo de você levar a família para Disney, trocar de carro a cada 5 anos, colocar o filho em escola boa, tá ficando cada vez mais longe para muita gente. Aquela frase da faxineira tá indo para Disney. Não, isso aí já não existe, abaixo, né? Nem metaforicamente falando. É aquele cansaço de quem trabalha e no fim do mês olha o extrato e pensa, né? Cadê a grana? Foi para onde? Foi para uma inflação particular que é muito maior do que a cesta básica do IPCA, foi para imposto, foi para parcela de financiamento, foi para um estilo de vida que um salário que cresceu somente pela inflação oficial não dá conta mais de pagar. E aqui a Quineia, que é gestora ligada ao Itaú, que nem é um canal libertário como o nosso, né, Bruno? Verdade. Foi corajosa, eu preciso dizer, viu? Ela disse que muita gente sabe, mas poucas pessoas têm coragem de falar. O problema brasileiro não é de consumo, é de produção. A gente cresce devagar
Porque a gente produz pouco. Produz pouco por quê? Porque a gente investe pouco. E investe pouco porque o Estado consome quase tudo que sobra na economia. A gente falou, inclusive, desse problema aí do país que não investe, que é o Brasil, nesse vídeo que tá aqui em cima. E olha isso, 21% da renda das famílias brasileiras vem de transferência do governo, ou seja, aposentadoria, pensão, BPC, Bolsa Família, folha de servidor. No Chile é 18,8%, enquanto no México dá menos de 14%. Repara também numa coisa aqui, ó, na parte bege aqui do gráfico, a parte de assistencialismo, dinheiro transferido diretamente do governo. A gente é a maior do gráfico aqui, 3,3%. Sabe quanto é a da África, Bruno? Quanto? Menos da metade. Meu Deus. Dá o dobro a nossa, meu amigo. E não vem falar pra mim que a gente precisa mais do que a África, não. Eles são mais pobres que a gente, meu amigo. Pois é, isso não tá certo. Não tá certo. Eles têm um PIB per capita menor que o nosso. Então, ou seja, o que explica se não a gente ter um governo totalmente populista? Aliás, um Estado, né? Porque governo muda de tempos em tempos. Que em vez de comemorar quem está saindo do Bolsa Família, quem está progredindo, quem está se emancipando do Estado, andando com as próprias pernas, a gente está comemorando só quem entra. E sem contar o que o Estado pega da gente, né, de dinheiro, a carga tributária ali próxima de 33% do PIB, bem acima dos 27% da média dos países emergentes comparáveis com o nosso. A gente paga imposto de país rico com serviço público de país pobre. Não tem esgoto, não tem saneamento, para dizer o básico, né? Pra onde tá indo esse dinheiro? Exatamente. E quem produz é taxado até a alma, né? Quando o produtor é taxado, o que acontece? Ele vai investir menos, ele vai contratar menos, vai pagar menos salário. E quando paga menos, mais gente vira dependente da transferência do governo, que talvez seja o plano inicial desde o princípio, né, Bruno? É verdade. A gente não premia o risco. Como eu sempre falo aqui, um país que não premia o risco é um país pobre. Se não tem incentivo para a pessoa conseguir ganhar mais dinheiro, né, para quem está colocando o próprio dinheiro, imagina para quem é pobre, meu amigo. Menos incentivo ao lucro faz com que a gente tenha menos concorrência, né? E menos empresas competindo significa salários menores e preços maiores nos produtos que a empresa única que está atuando ali, um oligopólio, pode praticar qualquer produto que o povo vai pagar e quem se ferra no caso, especialmente, são os mais pobres. Se até investir em imóveis, né, Bruno, que é algo extremamente seguro, não compensou aqui no nosso país na última década, imagina você criar coragem para empreender com Selic a mais de 14% ao ano. Inclusive a gente fez um vídeo desse estúdio dos imóveis aqui para você ver que pancada que levou quem comprou imóvel residencial aqui no Brasil. Falta incentivo, né, eu acho. A gente não se sente motivado a fazer esse tipo de coisa. Né? Exatamente. E que país progride sem a geração de emprego? E próprios impostos vêm disso, né, da atividade produtiva, da atividade comercial ali. O negócio ele quebra antes de você começar. Na hora que você começa a ver o tanto que você vai ter que pagar de tributo, de funcionário, de não sei o que, ele já não funciona mais. Triste, Bruno. A última cena lá do Parasita, ela é um soco no estômago. O filho sonha em ficar rico, comprar a casa dos ricos e assim tirar o pai do bunker onde ele está escondido. Por alguns segundos, o filme mostra esse sonho acontecendo. Mas logo a câmera volta pro garoto ali no mesmo porão de sempre. O sonho continua de pé, a realidade não. E aí que entra o Brasil, né? O consumidor brasileiro também viveu por um tempo esse sonho de ascensão, carro novo, financiamento imobiliário, viagem de avião, plano de saúde, escola particular, mais crédito, mais consumo. Só que essa melhora não veio acompanhada de um crescimento da produtividade, de renda, né? Quando a maré virou, a casa da colina continuou distante. O padrão de vida que parecia ter sido conquistado passou a ser sustentado no quê? No cartão de crédito, no endividamento. Como no filme, o desejo de subir continuou vivo. O problema é que a base econômica para transformar esse desejo numa realidade nunca ficou firme o bastante. E talvez nunca fique aqui no Brasil. A classe média continua sonhando com um padrão de 2010, mas a economia não consegue entregar mais isso. Quem entender essa realidade primeiro vai sair na frente. Quem ficar esperando o governo resolver vai ver o poder de compra virar pó. Sabe o que me deixa indignado? É que assim, as pessoas estão brigando por partidos, por lado direita e esquerda, e são os mesmos presidentes que já foram eleitos, vão ser reeleitos, né? E a gente vem vendo aqui, por esse vídeo mesmo, né, que não vem funcionando. Perfeito. As pessoas estão dependendo de um governo que é falho, né? Exatamente. E ninguém fala do Congresso, né? Da galera que decide as coisas no dia a dia. Você nem lembra quem você votou. Eu sei que ouvir isso é pesado, tá? Eu e o Brunão nascemos em 83, você é 83 também, 83, né? Isso aí. Em 1990, quando o Collor confiscou a poupança, eu tinha 7 anos, eu lembro do povo chorando aqui na minha cidade, na televisão também. Aquilo me marcou muito, sabe? Eu aprendi desde cedo uma coisa que talvez você tenha aprendido também na marra aí. Quem confia o futuro da família na mão do governo tá dormindo refém, meu amigo. Reclamar do governo não vai pagar a sua conta, tá? O que paga a sua conta é o que você faz com o
pouco ou muito que você consegue juntar todo mês aí. Então, os conselhos, tá? Olha aí a sua dívida hoje e agora, cartão rotativo, cheque especial, crediário caro da loja, mata essas 3 coisas aí em primeiro lugar, não tem nenhum investimento no Brasil que vai ganhar de juro de cartão. Segundo, separa um pedaço fixo do seu salário todo mês antes de qualquer outra coisa, tá, meu amigo? Pode ser 5, 10% ou mais se você conseguir. Mas tem que ser no automático, tá? No dia que cai o salário, porque se deixar sobrar para investir no fim do mês, você sabe, nunca vai sobrar. E terceiro, para de comparar o teu padrão de vida aí com o de gente endividada. Sabe aquele seu vizinho que tem um carro novo lá, que tá financiado em 60 vezes, que ele mal tá dando conta de pagar, inclusive? Aquela viagem que o cara postou no Instagram, no cartão que parcelou em 12 vezes também. Você não tá vendo a fatura do cara, você tá vendo só o que ele quer te mostrar, né? E como eu sempre falo aqui, o objetivo é ser rico, não parecer rico. Com certeza você está dormindo muito melhor do que ele. Exatamente. E também estuda muito, meu amigo. Tem muito conteúdo de graça aqui no nosso canal, só você se inscrever. Tem inclusive o meu livro que é baratinho, 14 dias para se tornar um investidor. Eu vou pedir pro Brunão colocar na tela aqui para você ir comprar direto. Já tá aí, já. Show de bola, e em fontes sérias também, como o próprio relatório da Quineia, que está aberto lá no site deles. Enfim, lê tudo que você puder, meu amigo, não tem outro caminho. Tem também a minha consultoria CVM, a Lumen, para você que tem mais patrimônio, mas tem medo que no futuro talvez isso não seja suficiente. É uma preocupação digna, afinal, né? Porque o que foi feito até aqui, né? O que o país fez com o nosso dinheiro não é nada animador. E o único jeito é você investir direito mesmo, com uma carteira forte, diversificada, resiliente. Só chamar a gente aqui para bater um papo no primeiro comentário. Então eu tô dizendo, não tem fórmula mágica, tá? Mas tem decisão sim que você pode tomar hoje para parar de sangrar e tem caminho concreto sim para você construir um patrimônio, mesmo num país difícil como o Brasil. Se esse vídeo te ajudou, se ele abriu o seu olho, deixa o seu like aqui embaixo, comenta também o que você tirou de mais útil. Eu falo da questão da realidade financeira do Brasil em muitos outros vídeos aqui do canal que completam muito bem esse aqui para você assistir.